A paz do Senhor para a igreja. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, e a gente vai fazer a reflexão. São 6h25 da noite, já tarde para a noite. Peço perdão aos irmãos a hora, mas estamos aí para falar da palavra de Deus. Mateus 5, a partir do versículo 1. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Não há coisa melhor neste mundo do que estudar e falar do Teu amor, Senhor. Esta é a nossa missão, este é o nosso valor, é o que o Senhor colocou no nosso coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que somos as cartas vivas do Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Mateus 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende a candeia ou a vela e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, igreja? Irmãos, fiquei muito feliz ontem ver os jovens falando da palavra de Deus. Eu sou um pouco acelerado para falar e eu vi os jovens mansos. Irmãos, que coisa boa. O jovem, cada um deles falando ali de um milagre de Jesus. Falar de Jesus é bom, falar do milagre de Jesus é maior ainda. E nós somos o milagre do Senhor, porque nós somos alcançados pela palavra de Deus. Irmãos, eu não sei onde eu estaria se eu não fosse alcançado pela palavra de Deus. Se eu estou aqui falando para os irmãos hoje, é porque eu sou motivo de um milagre. E grande milagre, porque, irmãos, olha, me alcançar e ainda me convencer da palavra, só o Espírito Santo mesmo. Irmãos, o reino dos céus, a palavra de Deus, o Senhor é diferente, a visão de Jesus é diferente da visão do mundo. O Espírito Santo que vive, irmãos, tem uma coisa muito interessante, né? Porque os discípulos apóstolos tiveram Jesus por 3 anos. E muitas pessoas, até Jesus Cristo falou que muitos gostariam de ter visto, né, a ele aquele tempo e não viram os profetas que antes profetizaram. Mas Jesus deixou um que tem mais tempo do que ele, 3 anos, que é o Consolador Espírito Santo. E nós agimos como se não tivesse ninguém. Como se Jesus não tivesse deixado nada, como se Jesus tivesse ido embora e não tivesse deixado nada para a gente. O Espírito Santo é o Senhor Deus, é a presença de Jesus, é o Espírito Santo. Jesus chegou a falar que Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os que o adorem Espírito em verdade. Mas as características do cristão são diferentes e são adversas, muitas vezes, aquilo que o homem pensa. E Jesus, quando sobe nesse monte, louvado seja o nome do Senhor, para falar para os seus discípulos e falar desse sermão, né, das bem-aventuranças, e o pastor Marcelo falando sobre essas bem-aventuranças, eu me lembro, irmãos, que ele deu um ensinamento muito grande, que não bastava a nós ter uma só das características, né? Mas é como se fosse uma engrenagem e nós tivermos
as características que estão ali, tanto aqui quanto nos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito também nós temos que ter, todos eles. E esse aqui é a característica do cristão, porque o cristão é, digamos, perseguido. O cristão, ele não é entendido. O cristão não tem apego a este mundo. O cristão não é uma pessoa que tem o coração duro, antes ele chora. O cristão tem misericórdia, ele se coloca no lugar do outro. Então, o cristão não tem o coração sujo, irmãos, ele não tem o coração amargurado, ele busca ter o coração limpo. Então, aqui Jesus sobe e fala e abre a sua boca e fala aos discípulos e ensinava. No versículo 2, a palavra de Deus diz que Jesus, como que estava assentando ali, ele ensinava, né? Aproximaram. Que maravilha aprender do Senhor, irmão. Se os discípulos precisavam aprender, né? Estavam com eles, imagina nós, irmãos, que estamos a distância no sentido da presença de Jesus Cristo, mas com a presença do Espírito Santo de Deus, irmão. E ele começa bem-aventurado daquelas pessoas simples, pobres de espírito, não no sentido de não ter, de ser uma pessoa, digamos, miserável. Não, irmãos, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, porque os dos humildes serão exaltados. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados eles porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, irmãos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça. E assim vai, irmãos. Estas características, se o irmão tiver, não é para o irmão ficar envergonhado, não é para a irmã ficar cabisbaixa, não é para o irmão achar que acabou o mundo. Não, essas características, se o irmão tem essas características, é porque o Espírito Santo colocou na tua vida. O Espírito Santo faz a obra do Senhor e ele distribui os seus dons e a sua maneira. A palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios a quantidade de dons que o Espírito Santo ele dá à igreja. E o apóstolo Paulo chega a falar assim para a gente: procurai com zelo os melhores dons. É coisa boa, irmão e irmã. Se o irmão chora no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É melhor chorar no Senhor do que chorar no mundo. É melhor ser humilde no Senhor do que ser humilde no mundo. É melhor ser manso tendo a presença do Espírito Santo do que ser um manso, mas sem a presença do Senhor. É melhor você sentir fome de justiça na presença do Senhor do que na presença do mundo. A palavra de Deus diz que quem fome e sede de justiça serão fartos. É melhor você sentir misericordioso como se estivesse passando a dor do seu irmão com a presença do Senhor, porque você vai alcançar a misericórdia vindo do Senhor, porque o Senhor Jesus ele vai se colocar, entre aspas, no seu lugar, mas ele vai entender a sua luta e ele vai te trazer a felicidade. Que palavra boa do Senhor, irmãos, ensinando ali os seus discípulos. Talvez, irmãos, eles não tivessem as características, talvez aquilo ali não fosse para aquela hora, talvez, irmãos, eles não entendessem o que Jesus estava falando, mas era uma palavra de ensinamento. E Jesus chega a falar: bem-aventurado quando perseguirem a vocês, quando falarem mal de vocês, quando vocês forem perseguidos, quando mentirem, disserem toda o mal contra você. Quanto mais o mundo perseguir você, irmão, como cristão, mais você tem que sentir a presença do Espírito Santo de Deus, porque você é sal, porque você é luz, irmão. Não se misture com as coisas podres desse mundo. Antes, satisfaça ao Senhor. Antes, obedeça à vontade do Senhor. Irmãos, como é bom aprender com Jesus. Se o irmão é altivo de espírito, se o irmão fica com raiva com qualquer coisa, se o irmão tem o coração querendo a justiça do homem, se o irmão quer o galardão deste mundo, ô irmão, muda, troca, lê isso da palavra daqui, irmão, toma posse dessa palavra, recebe para você e coloca a tua esperança no Senhor, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, não fica querendo nada desse mundo, porque esse mundo não tem nada para a gente. Mas o Senhor, Ele tem tudo para você e para mim. A palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pronto. Ele completou porque Jesus é muito bom. Ele não precisava completar. Mas ele disse: todas as outras coisas serão acrescentadas, porque nós somos homens, né? Somos interesseiros, né? Queremos saber por que a gente tem que procurar o reino de Deus e a sua justiça. Mas não precisava. Eu lembro do versículo que Jesus fala:
Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Se nós tivermos o coração voltado para as coisas de Deus, deixa Jesus tomar conta da sua vida e tomar conta da sua história, porque essa característica que Jesus fala, felizes são quando vocês forem mansos, quando vocês forem limpos de coração, quando vocês forem misericordiosos, isso é para você, irmã que está me ouvindo, irmão que está me ouvindo, mulher, homem de Deus que está aí passando luta, coloque a sua esperança no Senhor, em nome de Jesus, irmão. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, dá força a esta família que está ouvindo, a esse irmão, a esta irmã, porque este varão e esta varoa são servos do Senhor. Deus, essas tentações, essas provações não vão tirar o irmão da presença e a irmã da presença do Senhor. Alimenta a tua serva e o teu servo nesta hora. Sustenta a tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Fica firme no Senhor, tá, irmão? Louve ao Senhor, porque esse tempo é de adorar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Tinha um corinho quando era garoto que a gente cantava, hoje é tempo de louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.